Diego, pode ler o Salmo 116:12? Diz assim: como vou retribuir a Jeová todo o bem que me tem feito? Como acham que esse salmo nos ajuda a ter mais coragem agora? Elaine. Bem, Jeová sempre fez o que é bom para nós. Então é claro que ele vai fazer isso agora e no futuro. Obrigado. Jorge? Isso é verdade. Ele sempre fez coisas boas por nós. Mas pelo que eu já vi, o modo como a gente reage a isso faz toda a diferença. Para alguns na congregação, essas coisas boas testaram a lealdade deles. Antes de finalizar a reunião, temos uma carta para ler. A todas as congregações das Testemunhas de Jeová, queridos irmãos e irmãs, para termos a aprovação e as bênçãos de Jeová de modo... Alguns criticavam as coisas que a organização fazia ou deixava de fazer. Estejam certos do nosso amor cristão. Seus irmãos, a Associação da... O parágrafo 12 dá mais detalhes interessantes sobre esse ajuste no nosso entendimento. Vamos ver? Irmão Paulo, pode ler o parágrafo 12 para nós? Em breve, Eles criticavam todo o ajuste de entendimento ou mudanças que não concordavam. Não sei se eles percebiam, mas essa atitude estava enfraquecendo a lealdade deles e prejudicando outros. Antes da pergunta do parágrafo, quem gostaria de ler Salmo 116, verso 12? Caio, por favor. Com o tempo, alguns deixaram de ser nossos irmãos. Mas a nossa família sempre foi muito grata por tudo o que Jeová nos deu. E isso nos aproximou cada vez mais dele. Então eu aprendi que precisamos ser gratos por tudo o que Jeová tem feito por nós e por sua organização. Isso nos ajudou muito a chegar até aqui e vai nos ajudar a ser leais até o fim da grande tribulação. Elaine, eu te conheço. Você quer falar alguma coisa, né? Eu quero, mas Pode falar, a gente tá entre amigos. é que esse não é o tipo de assunto que eu gostaria de falar para todo mundo. Tá tudo bem, Elaine. Não precisa falar se não quiser. Tudo bem. Eu tive que lutar contra pensamentos negativos. Como assim? Pois é. Ainda bem que eu tive uma grande amiga que sempre me ouviu e me ajudou. Eu nunca vou esquecer disso. Eu até orava, mas às vezes os sentimentos eram tão fortes que eu não sabia o que fazer. Eu sei, querida. Eu imagino como deve ser difícil. Será que eu sempre vou me sentir assim? Você não precisa se concentrar nisso agora. É melhor tentar controlar esses pensamentos quando eles aparecem. Controlar? É, Elaine. Você sabe que a gente tem que pedir a ajuda de Jeová para controlar nossas ações. Mas a gente tem que fazer a mesma coisa com nossos pensamentos. Eu nunca parei para pensar nisso antes. É, a Bíblia mostra como. Vamos ler um texto? Eu acho uma boa ideia. É 2 Coríntios 10:5. Você vai gostar desse texto. 10:5. Você consegue ler esse texto pra gente? Consigo. Pois demolimos raciocínios e toda barreira que se ergue contra o conhecimento de Deus. E levamos todo o pensamento ao cativeiro, para fazê-lo obediente ao Cristo. A Karen me ensinou como levar meus pensamentos negativos ao cativeiro e fazê-los obedientes ao Cristo. Eu fiz uma lista de todos os meus pensamentos negativos, todos eles.
Daí, eu tentei descobrir o que Jeová pensa sobre cada um deles e procurei textos que eu pudesse me lembrar quando tivesse esses pensamentos. Eu sempre levava essa lista junto comigo. Levou um tempo, mas com a ajuda de Jeová e da Karen, eu aprendi a lutar contra os meus pensamentos negativos. Elaine, parabéns pela coragem. É que ouvir vocês contarem suas histórias sobre lealdade me fez lembrar do que eu tive que fazer para ser leal. Mas, Elaine, como assim? Por que isso foi um teste de lealdade para você? Porque eu não esqueço do texto de 1 Coríntios 9:25, que diz: todos os que participam numa competição exercem autodomínio em todas as coisas. Então, se Jeová diz para mim que eu tenho que ter autodomínio em todas as coisas, até em pensamentos, eu só vou ser leal se eu tentar fazer isso. Elaine, parabéns pelo seu esforço e por entender como... Sheila! Oi. Sheila! Oi. Ai, que bom que vocês chegaram bem. Tá cada vez pior lá fora. Cris, deu para visitar os irmãos dos outros grupos? Eu consegui. Aqui tem uma lista de cada grupo. Obrigado. Então você visitou cada grupo, mesmo com a situação lá fora? Sim, mas passamos alguns sustos. Mesmo assim, a gente vai visitar os grupos até quando a gente puder. Os irmãos ficam muito felizes com o que você está fazendo por eles. E parabéns, Sheila, por apoiar o Chris. E os irmãos estão bem? Eles estão bem. Estão se acostumando a viver com pouco. Para alguns está sendo mais difícil. Você e a Sheila são um bom exemplo. Vocês levaram uma vida simples. Obrigada. Mas, pra ser sincera, nem sempre foi assim. Como assim? Um dia, a gente assistiu o vídeo Simplificamos a Vida. E ele mexeu muito com a gente. A gente já era pioneiro, mas a nossa vida era bem confortável. Depois do vídeo, ficamos pensando. A gente tinha começado como pioneiro por amor a Jeová. Então, será que esse amor não poderia nos levar a fazer mais? Oramos, meditamos e só tinha uma resposta. Daí, vendemos a casa e nos mudamos para um apartamento pequeno no território. A gente teve que se adaptar, mas valeu a pena. Nossa amizade com Jeová ficou muito mais forte. Agora, a gente estava livre para fazer mais. Daí, fomos convidados para a escola para evangelizadores. E, depois da escola, nos mudamos para cá. Eu lembro que quando vocês chegaram, tudo que vocês tinham cabia no porta-malas. Quando será que tudo isso vai parar? Chris, pode fazer uma oração para nós? Depois eu acho que seria uma boa ideia ler alguns textos. Encontraram alguma coisa? Cadê as testemunhas de Jeová? Cadê elas? O Salmo 27 com certeza vai nos ajudar. Jeová é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Jeová é a fortaleza da minha vida. De quem terei pavor? Quando os maus me atacaram para devorar a minha carne, foram os meus adversários e meus inimigos que tropeçaram e caíram. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não terá medo. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim continuarei confiante. Uma coisa peço a Jeová. Onde eu estaria se não tivesse fé?
em que veria a bondade de Jeová na terra dos vivos. Espere em Jeová, seja corajoso e forte de coração. Sim, espere em Jeová. Obrigado, Robert. Esse salmo fortalece mesmo a fé. Verdade, Chris. Principalmente a pergunta no versículo 13. Onde eu estaria se não tivesse fé? Acho que essa pergunta se aplica a cada um aqui. Sem dúvida, sem fé, ninguém estaria aqui. Todos nós aqui e todos os outros irmãos, nessa hora, podem ficar felizes por ter feito de tudo para fortalecer a fé nas promessas de Jeová, por resistir a tentações e servir a Ele de coração, não pensando numa data ou por motivos egoístas. Em vez de apenas dizer que somos cristãos, a nossa fé é real, verdadeira. Paulo disse que essa fé é uma fé sem hipocrisia. E saber que vocês têm esse tipo de fé me deixa muito contente. Vocês estudaram para entender melhor a palavra de Deus e as promessas dele. Isso preparou vocês para esse dia. Vocês meditaram no que Jeová fez por vocês no passado e isso ajudou vocês a continuar leais a Ele, mesmo em situações difíceis. E essa fé trouxe vocês aqui, servos leais de Jeová, que confiam que o Salmo 97:10 se aplica no seu caso pessoalmente. Jeová guarda a vida dos que lhe são leais. Cadê eles? Olhe no porão! Olhe no porão! Abre! Abre essa porta! Abre essa porta!